do livro de Apocalipse, nós temos bastantes interpretações de vários modos e cada vez surge mais, né? E é importante a gente entender. Há pessoas que dizem assim: olha, na verdade, o livro de Apocalipse, ele já se cumpriu em Estevão. Outros não, o livro de Apocalipse ele se cumpriu em Jesus na primeira vinda. Mas quando a gente olha para essas coisas, a gente percebe algumas coisas. Que Jesus morreu por volta de que anos? Os irmãos sabem? Nós comentamos aqui sobre datas, né? Lembra? Por volta de que ano mais ou menos Jesus morreu? Por volta do ano 30, né? Então da era cristã, por volta do ano 30. Estevão, pouco mais para frente, quem sabe 33, 32, não sabemos o ano exato, mas próximo, não foi muito distante daquela época. Há pessoas que calculam e dizem. E aí a gente pergunta: olha, o livro de Apocalipse, ele pode ter se cumprido em Jesus ou pode ter se cumprido em Estevão? O que os irmãos acham? Não. Por quê? Porque primeiro, a pergunta que eu faço para os irmãos: por volta de que ano foi escrito o livro de Apocalipse? Por volta do ano 95, 96, por aí. Olha, isso há mais de 30 anos após a morte de Cristo, ou melhor, mais de 60 anos após a morte de Cristo. E se essa profecia foi dada 60 anos após a morte de Cristo, significa que os eventos que constam aqui não poderia ter acontecido naquela época, por uma questão que o próprio livro, na leitura, a gente percebe que está dizendo assim: olha, a revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que já aconteceram. Não foi isso que está escrito aí? As coisas que brevemente vão acontecer. E algumas questões: mais brevemente, então já passou muito tempo, então não é brevemente. Mas nós precisamos entender algumas coisas, alguns aspectos. Primeiro, que brevemente, do aspecto de Deus e não nosso. E se um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos como dia, isso é fácil de acontecer. Mas esse brevemente acontecer, nós vamos ler alguns pedaços aqui, não dá para ler todo o texto, mas nós percebemos que João foi levado em espírito para quando? Alguém lembra? No texto consta, né? A gente não leu hoje, já falamos isso uma outra vez. O texto diz que, a gente vai pegar o texto aqui, o versículo depois, mas diz que ele foi levado para o dia do Senhor. Ou seja, o que Deus faz com João por volta do ano 95, 96 aproximadamente, é que leva ele até o dia da vinda de Cristo. Então ele começa a mostrar para João a respeito das coisas da vinda de Cristo. E evidentemente que as mensagens contidas no livro de Apocalipse, se nós pegarmos o início, que ele vai tratando da mensagem das 7 igrejas, o que são as 7 igrejas? As 7 igrejas inicialmente eram 7 igrejas que existiam naquele contexto, naquela época, e Deus, usando do contexto que havia naquele período, tirando mensagens que estavam acontecendo em cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor, começando por Éfeso, né? Ele vai tirando todo aquele contexto e vai trazendo para aquele período, e depois ele mostra mensagens que estão para eras, para épocas, ou seja, para 7 épocas, para 7 eras. Tanto é que as pessoas dizem: olha, nós estamos vivendo hoje a época da igreja de Laodiceia, e é maravilhoso, não estamos mesmo. Só que nós, olhando para isso, além disso, mesmo dentro da época da Laodiceia, nós temos mensagem, ou seja, nós temos cristãos, irmãos, que fazem parte de todas aquelas igrejas descritas. Porque se nós imaginarmos que isso tudo já aconteceu, significa o quê? Se nós estamos na época de Laodiceia, e a mensagem para a igreja de Laodiceia, né, nós fazemos aqui, dando uma encurtada nela, mas qual que é a mensagem da igreja de Laodiceia? Os irmãos lembram? É uma igreja que é quente? É fria? Ela não é quente nem fria, ela é morna. E está dizendo: oxalá fosse quente ou frio, porque como é morno, será o quê? Vomitado. Ou seja, na igreja de Laodiceia, se eles não se arrependessem, era essa mensagem, que toda a igreja seria vomitada, porque era morna. Então, se nós imaginarmos que nós estamos pegar a mensagem só para as épocas, só para as eras, e entender que nós estamos na igreja de Laodiceia, significa que ninguém pode ser salvo, porque todos são mortos.
Mas não é isso, porque a mensagem, as profecias, ela conta uma história, pegando fatos da época e trazendo aquelas informações para épocas futuras, inclusive para todas as épocas, porque os irmãos imaginam que no primeiro século todos os irmãos eram igual, no segundo todos eram igual, no terceiro todos igual. Não, sempre houve desde a época de Jesus pessoas que andavam com ele porque ele dava comida, e pessoas que andavam por ele porque amavam a sua palavra, e pessoas que entregaram a vida para ele, pessoas que estavam com ele o tempo todo. E hoje, os dias que nós vivemos, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Então nós não podemos entender e dizer assim, não, isso aqui é coisa que já aconteceu, embora as igrejas existiram e a mensagem foi tirada do contexto daquelas igrejas, mas a mensagem, ela foi para todas as épocas, inclusive é para a nossa época e é para a época futura. E eu posso dizer para os irmãos que mesmo na era de Laodiceia, o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar aqui sim, pessoas que são mornas, que não são crentes, que não são quentes ou não são frias, mas eu tenho certeza que existe pessoas quentes que têm procurado fazer a palavra, obedecer a palavra de Deus, ser cheio da graça do Espírito de Deus. Então é uma mensagem que ela é atemporal, e por isso que, embora tenha utilizado épocas, daquela época para cá, ainda assim nós podemos perceber que a mensagem é para todas. Por isso que a cada mensagem assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, as igrejas, a mensagem é de todas por igual, porque em todas as épocas sempre houve pessoas que se encaixavam em todas aquelas igrejas. Quando nós pegamos um outro texto falando a respeito, no capítulo 7, a respeito do selamento dos salvos, isso também não é só para o período do fim. Desde que Cristo foi, ele mandou que aguardassem em Jerusalém até que fosse revestido do poder de Deus, e para nós a marca do servo de Deus é o Espírito Santo. Desde o início da igreja, irmãos, nós temos pessoas que estão sendo seladas, o penhor, o que garante a salvação, que o selo de Deus, como é mencionado aqui no livro de Apocalipse, é o Espírito Santo, né? Que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então não é uma mensagem só para a época do fim, para os dias, né, do próximo arrebatamento, mas o selamento da igreja ela vem acontecendo no decorrer de todas as épocas também. Então a gente vai vendo que essas mensagens são atemporal. Quando nós pegamos o capítulo 12 de Apocalipse, ele menciona uma mulher que estava grávida para que pudesse dar à luz a uma criança, e ali o dragão queria pegar aquela criança. Então, assim, aquela mensagem já passou, ela para o tempo do fim. Aquela mensagem, se nós pegarmos, quem que é a mulher, né? Eu fui perguntar, quem que é a mulher? O pastor falou, eu não sei, para mim a igreja, para outros é Israel, para outros é outra coisa. Mas nós vamos ver que a mulher é a nação de Israel, porque gerou a Cristo, mas a igreja também não continua gerando pessoas. A Bíblia nos fala que Paulo, escrevendo, dizia que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado por completo na vida das pessoas. Então, até os dias de hoje, ainda o Espírito de Deus, Jesus Cristo, precisa ser gerado na vida das pessoas. Então, apesar de ter acontecido já há muito tempo, essas mensagens continuam acontecendo e vai continuar acontecendo até o tempo do fim. Então, algumas mensagens do livro de Apocalipse é atemporal. Outras dela é para um período específico, né? E como nós observamos aqui, diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo deu para mostrar aos seus servos, né? Nós até falamos o dia, o que é Apocalipse? É revelar. O livro de Apocalipse não tem o condão de esconder as profecias, irmãos, pelo contrário, é para revelar para os servos de Deus as coisas que vão acontecer. Só que se nós, eu mencionava, né? Lembro da época do filme, né? Da máquina fotográfica do filme, se você tirasse todos aqueles filmes, aquelas fotos e deixasse guardada na gaveta da sua casa, algum dia, algum momento ela seria revelada sozinha? Não, precisa catar aquele filme, levar para que alguém revele aquele filme. Da mesma forma, a palavra de Deus, o Senhor, Ele precisa buscar de Deus graça para que Ele possa nos dar a revelação, porque não é um livro comum que as pessoas vão dizer, isso aqui é isso e está tudo resolvido, e é o que as pessoas tentam fazer com a palavra de Deus, mas não é isso que acontece. Mas diz aqui a palavra de Deus que é revelação, e diz que pelo seu anjo enviou, notificou a João seu servo, o qual João testificou, né, e o testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. E aí ele conclui no versículo 3, né, essa primeira abertura do livro de Apocalipse, assim, bem-aventurado aquele que lê
Mas olha que coisa interessante, o que significa essa palavra bem-aventurado? Feliz, aquele que lê. Eu pergunto para os irmãos aqui, quantos dos irmãos leem o livro de Apocalipse? Não faz parte da nossa leitura. Mas levantou, eu leio, mas é poucos. Porque então é feliz aquele que lê. Porque aqui estão as profecias de Deus. Muitas vezes, irmão, esse negócio de escatologia, de Apocalipse, larga isso para lá, porque isso aqui é muito confuso, isso dá muito debate. O que é importante para nós é sabermos que, se nós cremos em Cristo, nós seremos salvos. Isso é importante para a nossa vida. Se eu não entender alguma das coisas, não tem problema, não é isso que vai impedir a minha salvação. Mas se eu compreender a palavra de Deus, fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo no mundo, entendendo sempre a palavra de Deus, compreendendo sempre porque Ele deixou revelado. Por que os irmãos acham que Deus vai e mostra para Daniel aquelas visões? Daniel tinha desejo de conhecer e Deus mostrou para ele. Por que os irmãos acham que Deus mostrou para João o Apocalipse? Eu não digo, João estava buscando, mas Deus quis mostrar para João, para que ele mostrasse para a sua igreja as coisas que iriam de acontecer. E a palavra de Deus é importante para nós desde Gênesis até o Apocalipse, toda ela é importante. E quando nós lemos na palavra de Deus que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, está falando de toda a Escritura. Então ele diz assim, olha, feliz aquele que lê, ainda que não entende, mas vai buscando para que Deus possa dar graça. Aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu marquei um outro texto aqui, no versículo 10, vamos para o versículo 10. Alguém lê para mim, por gentileza? Isso. Então, o que nós temos aqui? Aqui depois assim, escreve, envia 7 igrejas, é a sequência. Mas perceba que João foi arrebatado em espírito, eu havia mencionado, no dia do Senhor. Então, Deus pega ele lá do ano 96 e leva isso até a data do arrebatamento, que ainda não aconteceu. Ele vai levando isso e ele começa mostrando as coisas próximo do arrebatamento, as profecias, o tempo que está próximo. Essas profecias aqui que nós encontramos no livro do Apocalipse, irmãos, é próximo do tempo do fim. Tanto é que nós começamos a ler a mensagem e a dificuldade que às vezes nós temos, porque o livro de Apocalipse, assim como a Bíblia, ela não está numa cronologia. Eu disse para os irmãos, quando nós estudamos o livro do profeta Daniel, o profeta Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, está em ordem cronológica. Quando nós começamos a ler o capítulo 7, ele volta para trás, já não é sequência, está em período anterior. Quando nós pegamos a organização dos livros, ele também não está em ordem cronológica, foi estruturado na nossa Bíblia de acordo com o volume, os profetas maiores, profetas menores, em termos de volume, e é o que nós encontramos. Mas às vezes nós encontramos profetas menores, que foi contemporâneo de outros profetas que viveu muito tempo antes, e está bem aqui depois. E o livro de Apocalipse, ele vai tratando de partes da história, até um determinado ponto, volta na história, ele começa vindo e vai dando revelações, alguns usam a palavra camadas, já encontrando camadas, a primeira camada, a segunda, e vamos encontrando camadas, mas ela é para o mesmo período, o período do fim até o milênio que nós encontramos na palavra de Deus. E aqui ele diz assim, olha, ele foi arrebatado em espírito até o dia do Senhor. Eu marquei ainda o 19, aqui está no livro, no versículo 19, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, diz assim, escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Então percebam, as coisas que ele estava vendo, que Deus estava mostrando para ele, as coisas que são. Por que as coisas que são? Porque, como já disse para os irmãos, as igrejas existiam, elas tinham essas mensagens que veio logo na sequência, igrejas que era contemporânea de João, estava acontecendo essas coisas nessa região. Eu não conheço, nunca estive por lá, mas uma vez o pastor falando a esse respeito, disse, olha, Deus pega o contexto, e lá em Laodiceia havia água termais, então havia águas que eram aquecidas, ele utiliza toda essa figura, não sei se ainda é, se foi, eu nunca estudei esse respeito, mas ele dizendo que Deus usando inclusive esse contexto de águas termais que eram aquecidas, dizendo, olha, oxalá fosse quente, e ele faz a comparação com a época, e a gente vê, olha, existia aquelas igrejas, existe
desde Cristo o selamento do seu povo. Antes de Cristo tinha a velha aliança para a nação de Israel, aqueles que obedeciam a ela, né? Então nós vamos vendo que esses contextos, eles existiam, então, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Mas nós percebemos que a maior parte das coisas que estão escritas no livro de Apocalipse são coisas que depois vão acontecer, e não coisas que já havia acontecido na época de João, por volta do ano 96, conforme nós temos mencionado aqui. Então eu quero fazer esse preâmbulo, essa abertura com os irmãos aí, né, para que fique claro, olha, não pode ser de coisas passadas, porque Deus estava mostrando coisas futuras, né? Ainda no versículo eu falei a questão que não está em ordem cronológica, né? Deus mostra aqui, se apresenta como o Filho do Homem, vestido num traje de linho fino e todos aqueles adereços, um cinto de ouro, que já mencionamos para os irmãos, a gente não vai entrar hoje, que não dá tempo de falar disso, que ele estava vestido ali como um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote se apresentava dessa forma somente, né, quando ele estava na festa da expiação, quando ele ia fazer a expiação do pecado, e depois o povo ficava aguardando exatamente a saída dele para a festa da expiação. Ele entrou já no Santo dos Santos, ele foi ao céu, mas ele vai voltar. A igreja está aqui para o lado de fora, aguardando a saída dele do Santo dos Santos, para que nós possamos estar com ele. Então é dentro desse contexto. No capítulo 4, irmãos, que eu peguei aqui esse texto, alguns versículos, só 1 e 2, que depois dele ver a revelação, de Deus mostrar o que acontece com cada uma das 7 igrejas, essa sequência termina no capítulo 3, no capítulo 4 ele vai dizendo isso, né? Então os irmãos leiam para mim, por favor, capítulo 4, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, eis que estava a porta aberta do céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo foi arrebatado e o estava posto no céu, eu assentado sobre o trono. A gente também não vai ler todo, só para mostrar para os irmãos que, terminando o contexto das 7 cartas, o que acontece? Depois dessas coisas, que coisas? Deles mostrar a mensagem das 7 igrejas, ele vê uma porta aberta no céu, como da primeira vez, como voz também diz assim: sobe aqui. E aí ele é levado para onde? Veja que o trono está colocado no céu, havia ali os anciões. Quando que isso vai acontecer? Irmãos, é na volta de Jesus, que o céu se abre, né, e Jesus volta. Então perceba que ele falou assim: mas ele já não tinha sido levado para o arrebatamento? Ele foi levado até o dia do arrebatamento, e Deus mostra a mensagem da igreja. Depois disso ele volta e diz assim: João, em espírito de novo, sobe aqui. Ele sobe, vê o céu, vê os tronos assentados, vê a arca da aliança, vê os 24 anciões que estão ali representando 12 tribos, né, a velha e a nova aliança, os 12 profetas, e ele vai mostrar para ele, dentro desse contexto aqui, o livro selado, né? Ainda no capítulo 5, né, só para ver para os irmãos aqui, né, e ele continua da mesma forma. O capítulo 4 e o 5 é continuação. Só estou mostrando para os irmãos que é a mesma coisa, né? Mas ainda no versículo 10, né? No Apocalipse 5, 10. Vamos pegando o 9, que fica mais fácil de entender o que ele está dizendo. Cantavam no cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus vos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Mas olha que coisa interessante, né? Deus vai mostrando para ele, estava lá, os 24 anciões, mostrou para ele um livro selado, e ele chorava muito porque não tinha ninguém que era digno de desatar os selos. Então, o que tinha dentro daqueles selos? Ele queria saber, ele queria conhecer, mas não havia ninguém capaz de abrir o livro. Ele disse: não chores, tem um aqui que ele é capaz de desatar o nó, a desatar os selos, né? Estava falando de Cristo, o Cordeiro que morreu e reviveu, e os 24 anciões, eles assim que cantavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda língua, tribo e nação, né? Então aqui nós observamos assim, que quem foi que foi morto e com o sangue comprou? Jesus, né? Então ele morreu,
ressuscitou, com seu sangue ele comprou as pessoas de todas as tribos, línguas e nações, inclusive de Israel, né? E diz assim: e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí eu pergunto uma outra coisa para os irmãos: se Deus nos fez reis e sacerdotes, e nós vamos reinar na onde? No céu ou na terra? Vamos ler o texto aí de novo? Lê o versículo 10. Para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas não é no céu? Nós somos reis e sacerdotes? Quem acredita que é rei e sacerdote? E quem está reinando sobre a terra? O Deus do século. Ele falou: o Deus do século que está ali. Nós não estamos reinando ainda. Então ele comprou para reinar, mas não está reinando. Quando que vai reinar? Só depois do arrebatamento. É isso que acontece. Mas não vai reinar no céu. Os irmãos acham que os irmãos vão reinar sobre quem? Sobre Deus? Sobre os anjos? É sobre as nações, né? Então, eu sei que o texto é muita coisa, mas para a gente pensar um pouquinho, que assim, olha, dentro desse mesmo contexto, que ele está falando: olha, vocês vão reinar sobre a terra, foste comprado para reinar sobre a terra, mas nós não estamos reinando sobre a terra. Se nós imaginar que o livro de Apocalipse se trata de Cristo para cá, teria dizer que o povo de Deus está reinando sobre a terra, e não está, ainda não. Então não se cumpriu, não pode ser de Cristo para cá então. Percebe, meus irmãos, que tem alguma coisa que não bate se nós pegarmos esse entendimento, né? E dentro ainda desse contexto, nós pensamos: da onde que vem o livro selado, irmãos? Aonde na Bíblia é mencionado de um livro que foi selado, embora não fale a quantidade de selos? Não precisa ficar tímido, porque vocês são tímidos, né? Pode falar. No livro de Daniel, no capítulo 12, nós vamos encontrar que lá Deus fala para ele: olha, cele as profecias desse livro, porque é para tempo muito distante, não é para agora. E qual que é o tempo distante? Aqui, o livro de Apocalipse. O livro ficou selado esse período todo. Não é que ninguém sabia de nada, né? Porque Deus ele foi transmitindo a sua mensagem desde o Velho Testamento, através dos profetas, e depois através dos apóstolos, através da sua igreja, ele vai dando mensagens. Mas no livro de Apocalipse nós vamos encontrar o complemento daquilo que não encontramos nos outros versículos, nos outros textos, né? Mas dessa época, nós vamos ler aqui falando a respeito das taças da ira de Deus, o que é derramado sobre a face da terra. Nós vamos perceber que aquelas mesmas taças, aquelas mesmas iras, né, aquelas pragas que foram derramadas no Egito, é mencionada aqui, né? Então, de onde que vem isso? Tudo está na Bíblia, né? E a Bíblia se explica pela Bíblia. A gente não pode ficar inventando coisas. Acho que eram esses textos que eu queria mostrar para os irmãos. E logo na sequência, né? Está mostrando aqui o livro selado. No capítulo 6, ele começa a falar a respeito, primeiro, né? Ele está tratando, né, de 6 selos, depois de 7 trombetas, e depois lá na frente, no capítulo 16, acho que é 16, no capítulo 16 ele começa a falar de taças, né, sendo derramadas. Mas a gente percebe assim, olha, esses livros, então significa que abre-se os 6 selos, depois começa a tocar a trombeta, e depois lá na frente que começa a ser derramado as taças? Não é isso. Ele lembra, posso falar para os irmãos, o livro de Apocalipse, ele não está em ordem cronológica. Então nós vamos perceber que Deus começa a mostrar as trombetas só depois do 7º selo, mas não significa que antes não estava tocando trombeta. Mas quando que elas começam a tocar? Então, essa também é uma questão que, né, a gente pensar, porque se foi desde a época de Jesus, alguma coisa fica errada em relação a esse livro, e eu vou mostrar para os irmãos porquê, a gente vai ler o porquê. Então, o que acontece? Vamos ler aqui os selos, né? Eu trouxe uma folha aqui que às vezes fica mais fácil, que às vezes pula um pouquinho aqui, mas vamos fazer a leitura. No capítulo 6, falando a respeito da abertura dos 6 selos, o capítulo 7, acho que vai trazer o 7º depois, ou o 8º, só lá na frente, né? Que traz o 7º selo só no capítulo 8. Vamos estar dando uma lida então, o que são esses selos, o que vai demonstrando para nós esses selos, né?
E aí ele começa no capítulo 6, verso 1, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Então ele vai começar a mostrar o que acontece em cada um dos selos. Vamos ler o primeiro selo. Alguém lê para mim o versículo 2? Muito bem. Quantas vezes a gente olha aqui o cavalo branco, tinha um assentado sobre ele e tinha um arco. Os irmãos sabem que arco que é esse? Porque Cristo, olha, tinha um arco celeste sobre a sua cabeça, né? É essa mesma figura que está aqui? Não. Que arco que é esse? Não é o arco que estava sobre a cabeça, do que nós vamos ver lá mais para frente, né? do cavalo do capítulo 17 ou 18, por aí. Que arco que é esse? Ele vai tratar aqui um pouquinho para frente sobre guerras. Então, o arco que ele está trazendo é o arco de guerra. Lembra lá os soldados, como é que eles lutavam? Com lanças e flechas, né? Isso é um arco para lançar flechas. Esse cavaleiro branco que sai aqui, embora ele está vestido de branco, a gente observa que as consequências que vêm após esse cavaleiro não tem nada a ver com Cristo. Ele começa então a mostrar, vai até o dia de Cristo, ele começa voltando, diz assim: olha, tem um cavaleiro branco que ele está trazendo, assentado sobre um cavalo, e cavalo aqui desde Zacarias está se referindo a períodos de guerras, a período de batalhas, né? Nós não fomos lá para Zacarias, hoje também não dá tempo, mas irmãos vão ver que cavalo está se referindo à guerra. Estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vitorioso e para vencer. Nesse contexto, na abertura do selo, diz que esse personagem, ele sai vitorioso e para vencer. Quem que os irmãos acham que é essa pessoa, esse cavaleiro? Então parece com Jesus, não é? Mas não é. É porque esse período aqui, lembra, ele está conectado com as profecias de Daniel. O que acontece com o chifre pequeno? O que ele faz? Ele não faz guerra com os santos e vence? Os irmãos lembram disso? O chifre pequeno, ele era pequeno no começo, mas ele cresceu, e ele cresceu muito, e ele faz batalha com os exércitos do céu, e ele vence. Em primeiro momento ele vence. Então esse primeiro cavaleiro aqui, ele sai vitorioso e sai para vencer. De quem que ele está falando? Não é de Cristo, embora pareça às vezes. Está falando aqui, irmãos, exatamente do anticristo, do início do período do anticristo. Então, quando que é a abertura do selo? Ele está tratando de um período que, se nós olharmos para Daniel 9, é o período da última semana, a última semana sendo aberta, aonde um cavaleiro, aonde um personagem, uma pessoa sai vitorioso para vencer. Lembrando que esse pequeno, o anticristo, o homem do pecado, tudo isso está falando, ele se dá exatamente no início da semana. Então ele sai vitorioso para vencer. Quando abre no versículo 3, vamos ler o versículo 3 e o 4 junto. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E aí o que acontece? Saiu do cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, foi-lhe dada uma grande espada. Olha, ele fazer guerra, matar uns aos outros, foi dado uma grande espada, um cavalo vermelho. Do que significa então, após o início do período do anticristo? Lembra, dizendo assim, quando disser a paz e segurança virá repentina de destruição? Esse anticristo, que ele surge num período de batalha, se estabelece uma paz momentânea, a consequência disso é guerra de novo, continua a guerra. Ele lá, no início, ele só está com arco, ele sai para a batalha, e aqui ele sai vitorioso, né, para vencer, ele estabelece o reino, começa-se a guerra, especialmente contra aqueles que são contra ele. E em consequência da guerra, o que acontece quando abre o terceiro selo? Versículo 5. O terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi por voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas
vinho. Perceba, tem uma balança, aí ele fala aqui de cevada, de trigo, uma medida por 3. O que ele está dizendo? Um período de fome. Após o estabelecimento do reino do anticristo, começa a guerra. Qual que é as primeiras consequências da guerra, irmão? Fome, falta de alimento. E é o que vai acontecer exatamente na abertura do terceiro selo. Quando nós vamos para o quarto, versículo 7. Eu estou correndo aqui, mas se tiver alguém que tiver dúvidas, irmãos, pode parar, a gente volta, tá? E havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui que nós vemos aqui, esse animal, esse cavalo amarelo, nós vemos aqui que ele está fazendo referência ao quarto selo, ou seja, 3 se passou, tem ele e existe 3 depois. E aqui ele começa a matar as pessoas, matar aqueles que não haviam sido mortos por as outras pragas, começa a morrer aqui. O que a gente vê, irmãos, no meio da terceira semana, no livro de Daniel? Ele não faz cessar o sacrifício contínuo? Começa a perseguição com os santos. Então, exatamente nesse período aqui, nós vamos ver que ele começa a matar. Olha o que acontece no quinto selo, no versículo 9. E aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunhos e por amor dos testemunhos que deram, e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o sangue dos que habitam sobre a face da terra? Então a gente percebe o seguinte: olha, começou a matar, mas os irmãos perceberam que quem estava morto aqui no quinto selo? Quem foi morto no quinto selo? As pessoas que foram mortas por amor da palavra de Deus. Os irmãos acham que são os ímpios? Não, são os cristãos, no quinto selo. Então aqui está, e as almas estavam debaixo do altar, clamando, E aqui ele diz assim: olha, foi dado comprida a veste branca a cada um, dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram mortos. Ou seja, depois dos 3 anos e meio para frente, irmãos, é a grande tribulação. Quando a gente fala da grande tribulação, só nos 3 anos e meio para frente, morreu um tanto, e dizendo assim: olha, ainda tem pessoas que precisam morrer ainda, vai morrer ainda outros para ele lá. No versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 14. E o céu retirou-se, como livro que se encontra, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aqui, irmãos, a gente olhando para essas coisas acontecendo, as potências do céu sendo abalada, a lua, as estrelas caindo sobre a terra, como a figueira lança os seus figos verdes, o céu retira como um livro que se enrola, montes e ilhas são removidos do seu lugar. Os irmãos lembram de ter lido alguma coisa parecida no capítulo 24 de Mateus? E depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá. Os irmãos já lembram que isso está escrito lá no livro de Apocalipse, ou melhor, no livro de Mateus, capítulo 24? E é quando, depois da aflição daquele dia, ou seja, a grande tribulação, ele está dizendo o que vai acontecer com o sol. E aí, depois dessas coisas, que o sol se escurece, o que acontece? Então verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder de grande glória. Quando que o Filho do Homem vem? Depois aqui do sexto selo, não antes do sexto selo. E aqui ele pula um pouquinho, deixa eu ver se eu marquei onde está o sétimo selo, para nós acharmos aqui, que ele está mais lá na frente, no Apocalipse 7, não, acho que é mais, Apocalipse 8, aqui ele vai mostrando para nós várias referências, coisas que vão acontecendo, Ele trata aqui do capítulo 7, do visão dos mártires na glória, do selamento, do 144 mil. No capítulo 8, nós vamos encontrar aqui o sétimo selo.
Capítulo 8, versículo 1. Alguém pode ler, por favor. Aberto o sétimo selo, veio o silêncio do céu para meia hora. Meu Deus. Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ele está dizendo, olha, eu vou começar a falar das trombetas, mas antes de começar a falar das trombetas, ele ainda menciona mais algumas coisas. Vamos ler o 3 e o 4, eu acho. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Aí nós vamos encontrar um fato no versículo 6. O que acontece no capítulo 5, melhor? E o encheu de fogo o altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Bom, irmãos, aqui ele termina de falar a respeito dos selos. Ele diz assim que nesse último selo, no 8º selo, deu as trombetas para os anjos, mas ele menciona que faz silêncio no céu por quase meia hora. Entre a 6ª e a 7ª há um período ali, um intervalo de silêncio no céu. E diz que os anjos pegam esses incensos, oração dos santos, né? E é lançado, diz que esse incensário encheu de fogo, lançou sobre a terra, e ainda no 7º selo, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Guarda essa informação que acontece no 7º selo. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Isso acontece no 7º. Daí para frente, ele começa a falar a respeito das trombetas, o que vai acontecendo em cada uma das trombetas, né? Então vamos lendo junto aqui, e a gente depois faz um paralelo para a gente ganhar tempo, não é perigoso não dar tempo, né? No versículo 7 do capítulo 8, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, e queimou a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Primeira trombeta toca a uma saraiva. Os irmãos sabem o que é saraiva? Pedra de fogo. É lançada pedra, né? Ele está falando aqui com uma pedra misturado, pedra e fogo misturado com sangue. Se a gente começa a olhar isso aqui, os irmãos lembram de alguma chuva de pedra e fogo sendo derramado, alguma cidade que foi destruída dessa forma? Isso está lá atrás, irmãos, perceberam? A figura é a mesma, que aqui ele está dizendo que vai ser queimada a terça parte da terra. O segundo anjo, vamos ler o versículo 8. Pode ler, os irmãos. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no ar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Nós vemos aí a segunda trombeta, é lançada uma coisa grande do monte ardendo em fogo. Isso aqui é até interessante, né? Que é destruída a terça parte dos mares. Que pouco tempo atrás eu vi aqui numa ilha, aqui próximo não, no mundo, aí, não lembro nem onde foi, que o vulcão, né, estava em erupção, lançando aquelas chamas para o mar, matando inclusive os animais marinhos. Isso em um lugar só, não tem nada a ver com a trombeta de Deus. Mas irmãos, percebem que não é difícil dessas coisas acontecer, né? Para Deus realizar. Então isso que acontece. A terceira trombeta, o que acontece na terceira trombeta? Está no versículo 10. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome? Você vai ler na sequência? Terça parte das águas de Deus, e assim, das águas que tornaram mar. Os irmãos percebam, a primeira trombeta destrói a terra, a terça parte da terra, a segunda, a terça parte dos mares, oceanos, a terceira trombeta dos rios, né? A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e fez a terça parte do sol,
terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Lembra da sequência, pastor? E olhei, e ouvi um anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: os que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. O que acontece, né? No quarto vem a terça parte do sol, da lua, das estrelas são feridas, a terra escurece, né? Já não dá brilho mais como mesmo antigamente, e diz assim: olha, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes de trombeta, dos 3 anjos que ainda vai tocar. Nós estamos na quarta, ainda tem mais 3 trombetas para serem tocadas, né? No capítulo 9 toca-se a 5ª trombeta. E o poço do abismo subiu fumaça, do poço fumaça com grande fornalha, com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi dado de poder aos que têm escorpiões na terra. Foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Irmãos, perceba uma coisa: nessas trombetas que estão sendo tocadas, a terra está sendo danificada, as pessoas aqui estão danificadas, mas estão dizendo assim: olha, é para ser danificado quem? As pessoas que não têm o sinal de Deus. E os que têm o sinal de Deus? Está sofrendo com a perseguição da besta, do falso profeta. Mas Deus, ao mesmo tempo em que a besta está perseguindo os cristãos, Deus está dando castigo para eles, pois tem as taças ainda, né? Então perceba, olha, isso aqui não é para os que têm o sinal de Deus, somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então precisamos ter o sinal de Deus. Foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias da 5ª trombeta, os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Na 5ª trombeta, não é agora. Ele continua dizendo como é, o que vai surgir, e vai danificando. Vamos para a 6ª trombeta. Capítulo 9, versículo 13. Tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Isso, continuamente. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia vencedor, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja, nós estamos falando aqui, irmãos, da 6ª trombeta, e ele diz assim: olha, tem os anjos retendo, né, para a hora, o dia, o mês e o ano. Quando que é a volta de Jesus? A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o ano, né? Mas nós vamos saber. Mas os anjos estão guardando isso para um momento específico do rio, que ele fala aqui, o rio Eufrates, de secar, e ele vai dizendo ainda, né, no versículo 16: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu vi o número deles. 17: e eu vi os cavalos nessa visão, os que sobem eles cavalgam, tinha coraça de fogo, de jacinto, de enxofre, cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Vamos percebendo que está sempre destruindo a terceira parte, 30%, 33% aí de tudo que existe, né? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda é semelhante a serpentes e tem a cabeça, e com ela danifica. Os outros homens que não morreram, né, pela essa praga, os outros, outra parte, os outros homens não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras
das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e prata e bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e andar. E não se arrependa dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Mas perceba que Deus está falando aqui que seria destruído pessoas que não tinham a marca de Deus, embora que sobra outros que não têm a marca de Deus, mas eles também não estão adorando a besta, porque está dizendo assim, não arrependeram das suas obras das suas mãos, e não adoram os demônios e os ídolos. Então eles não estão adorando a Deus e nem estão adorando também os ídolos. Então existe, quais são os grupos de pessoas que existem no tempo do fim? Os cristãos, os seguidores da besta e os que não seguem a Cristo e nem a besta. Existem 3 grupos de pessoas para o tempo do fim. Eles falam, olha, então está todo mundo seguindo a besta ou todo mundo está seguindo a Cristo? Não, tem parte que está seguindo Cristo, parte está seguindo a besta e parte não estão nem de um lado nem do outro. Então é isso que ele está mencionando aqui. Deixa eu ver onde está agora a 7ª trombeta, que depois ele vai entrar aí no contexto do livro que foi trazido. Está um pouquinho para frente aí, A 7ª trombeta está no capítulo 11. Ele menciona as 2 testemunhas, entra todo uma parte das 2 testemunhas, que nós não vamos falar das 2 testemunhas hoje, porque a gente precisa só de um dia para falar das 2 testemunhas. Mas no versículo 15 do versículo 11, capítulo 11, versículo 15, Capítulo 11, verso 15. Alguém lê para mim, por favor? A gente vai ler do 15 até o 19 aí agora. Tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grande voz, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos os sempre. Vamos, antes de nós lermos o restante, só fazer um entendimento do texto. Perceba que o anjo toca a última trombeta. Quando o anjo toca a última trombeta, que é a 7ª, ele está falando da 7ª, Paulo menciona nas suas cartas, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitam, os que são vivos são transformados, encontram com Cristo. Então essa aqui é a última trombeta. Ele está dizendo assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Antes da 7ª trombeta, os reinos do mundo pertencem a Cristo? Não. Por que não pertencem a Cristo? Porque no 7º que eles passam a ser de Cristo. E aí diz assim: e ele reinará para todo sempre. Quando? A partir da última trombeta. Então perceba que quando se fala que nós reinaremos sobre a terra, nós reinaremos com Cristo, quando? Cristo passa a reinar depois da 7ª trombeta, não reina antes da 7ª trombeta. Então nós que estivermos com Cristo, da mesma forma, seremos reis e sacerdotes quando? A partir da 7ª trombeta. E aí, pode ler, os irmãos, interrompi, mas vamos para o versículo 16 e 19. Prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: graças a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, tomaste teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares galardão aos profetas, aos servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conselho foi vista do seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grandes saraivos. Vamos fazer aqui, olha, no versículo 17. Olha, o teu grande poder e reinaste, quando Cristo passa a reinar na 7ª trombeta. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Quando é que é o tempo dos mortos para ser julgados? O tempo de dar galardão aos profetas teus servos, os santos, que temem o teu nome, grandes e pequenos, e destruir o que destrói a terra. Veja que na 7ª trombeta é o momento de Deus dar o galardão para os seus santos profetas, que eles morreram por amor de Cristo. Lembra que eles haviam morrido até quando, eu não lembro a taça, mas que até quando não julgarás
não vingarás o sangue dos teus servos. Olha, espera mais um pouquinho. E agora veio o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, aos santos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e tempo de destruir o que destrói a terra. Então, quando que é o momento? Esse aqui da 7ª trombeta. É o mesmo tempo, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, não me lembro o versículo exatamente, mas que ele fala que nós, que primeiro aqueles que morreram em Cristo, e Tessalonicenses, que ele menciona, é exatamente esse texto. Então, assim, olha, aqui está o arrebatamento da igreja. Quando? Na última trombeta. Qual que é a última trombeta? A 7ª. Eu ouvi até alguém dizer o seguinte: olha, se houver uma trombeta depois dessa, essa não é a última, teria que ter mais uma, porque então teria que ter a 8ª trombeta. Não tem a 8ª trombeta. Então o tempo é esse aqui. E ainda que eu pedi para os irmãos guardar aquelas palavrinhas, os irmãos lembram aqui que aconteceu no 6º selo? Eu falei: guarda essas palavras. No 7º selo. E aqui ele menciona: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Antes de nós terminarmos, quando que foi que isso acontece? Não lembra lá do capítulo 4 ou 5 depois das igrejas, 4 ou 5, depois que ele termina a mensagem da igreja, no capítulo 4, que diz assim: olha, depois dessas coisas olhei que estavam a porta aberta no céu, e a voz da primeira aqui do trombeta veio falar comigo: sobe aqui. E aí foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu. João foi levado, ele viu a porta aberta, onde havia o trono de Deus no céu, e aqui abriu-se o céu, o templo de Deus, a arca do concerto foi vista no seu templo. Então, quando que isso é vista? Na 7ª trombeta. A 7ª trombeta é quando? O arrebatamento da igreja. E aqui ele menciona dizendo o seguinte: e abriu-se no céu, como nós lemos, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e ele acrescenta grande saraiva. Quando que acontece nos selos? Relâmpagos, vozes e trovões e terremoto. 7º selo, acontece a mesma coisa que acontece na 7ª trombeta. Significa o quê? Que ambos, o selo e as trombetas, estão alinhadas, e acontece exatamente no mesmo tempo, em paralelo. Porque o selo está mostrando o que está acontecendo, o que o anticristo está fazendo, destruindo os salvos, aparecendo o reinado dele, a perseguição dele, e as trombetas, Deus já está castigando o povo. E ainda, o que acontece além das trombetas? As 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus é para quem? Para os seguidores da besta. Mas já não chega as trombetas? Não, ainda tem mais as taças da ira de Deus. E nós vamos perceber. Mas como pode Deus derramar as taças sobre a terra e não atingir os servos dele? Os irmãos lembram do Egito? Para quem que havia praga? Para o israelita? Não, em Gósen não acontecia, não tinha praga. O povo de Deus estava guardado. Quando fala no capítulo 12 que a igreja ela foi levada para um deserto e é sustentada por Cristo, irmãos, está acontecendo tudo isso na terra, mas a igreja está guardada, não é para o povo de Deus, nem a trombeta, nem as taças para ser derramada. Que está lá, vamos ver um pouquinho sobre as taças, que dá tempo. No capítulo 15 ele começa a mencionar o que vai acontecer e tal. No versículo 16, no capítulo 16, ele vai tratar das 7 taças. E aqui que a irmã Cida me perguntou, a respeito do quarto, nós vamos ler que ele derrama a taça sobre o sol, foi permitido que abrasasse os homens. Está acontecendo isso, irmãos? Não. Por que a gente tem certeza que não está? Primeiro, porque a profecia é para o tempo do fim. Nós ainda não estamos nesse tempo, embora estamos quase lá. Mas o que acontece nesse período das taças? Vamos ver no capítulo 16, versículo 1. Alguém lê, por favor? 1 e 2. 16, 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. Ele derramou a sua taça sobre a terra, e fez seu chaga estileta e maligna, os homens que tinham o sinal da besta e o adoravam a sua imagem. Muito bem. O primeiro é feito por Deus, é derramado aqui uma taça e faz uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Essa taça, irmãos, veja, ainda que a gente olha e vê que os selos vão abertos, as trombetas vão tocando, e eles estão mais ou menos em conexão, as taças ainda não. Por que não? Ele está dizendo que essa chaga é naqueles que adoram a besta, adoram a imagem e receberam o sinal da besta. E por que ele não pode ser alinhado com o primeiro selo? Diante do que nós falamos aqui hoje. O que acontece no primeiro selo? O primeiro selo é o período de formação do reino da besta. Então não pode estar sendo derramado a taça ainda. Por quê? Porque a besta está estabelecendo o seu reino. Com o passar do tempo, se nós lembrarmos da profecia de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, que é o período de convencimento, e depois dos 3 anos e meio seguintes, que é de perseguição e morte, aqueles que já estavam adorando a besta. Então esse período não é exatamente alinhado com as taças e a trombeta, ou melhor, com os selos e as trombetas, porque só é derramado naqueles que já adoram a besta. Então ela precisa ter aparecido, já ter implementado o seu sinal e já ter feito a sua imagem. Aí que começa a ser derramado as taças. Então se o sol está quente, nós estamos vivendo a 4ª taça? Não, por quê? Primeiro, não apareceu o anticristo, não apareceu a implantação da marca da besta, não apareceu a imagem da besta. Então as taças de Deus não começou a ser derramadas ainda. Apesar do tempo passando, as coisas vão se complicando. Nós falamos aqui sobre a mulher, né, que está para dar à luz. O que acontece? Nós estamos no princípio de dor, mas as dores finais é só no final da gravidez, não acontece antes, né? Então é só o princípio de dores que nós estamos vivendo. Esse foi o primeiro. O segunda taça, o que acontece na segunda taça? Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Veja que, ainda que na trombeta, na primeira trombeta, foi derramado praga sobre o mar, quantos por cento, qual o total que havia sido destruído do mar na primeira trombeta? 1/3 parte. E aqui? Tudo que existe no mar. Então não é junto com também a trombeta. Então você percebe que é o momento posterior. Pode ser que depois que é lançado aquela esteira de absinto, aí pode fazer sentido, mas antes não. Fala sobre a ira dele, sobre quem tem a marca. Está relacionada à vida trombeta, então? Ou não? Aproximadamente, ela está mais ou menos alinhada. Então a gente entende o seguinte: o período de obrigatoriedade mesmo, a grande tribulação, ela inicia no período de 3 anos e meio. Então está ali entre a 4ª e a 5ª, naquele período é que essas coisas estão acontecendo. Vai vir as pragas, né? Ele vai perseguir os homens que não receberam ainda. Por isso que eu digo para os irmãos, como é que é importante a gente pegar, se fosse estudando tudo que chegasse aqui, a gente já tinha esquecido, né? Então a gente separou os selos, as trombetas e as taças, para os irmãos verem que ela tem relação, e algumas delas estão alinhadas, mas nem todas, né? Salve. Aqui nesse versículo, ele derramou sua taça no mar e tornou em sangue, como morto, e morreu toda a alma vivente. Onde está salve? Qual o teu versículo? No meu não está, por isso só para a gente saber. Enquanto o irmão acha ali, vamos seguindo aqui, ó, a terceira taxa. O que acontece com o terceiro anjo? No versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça dos rios nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. E ouvi os anjos das águas dizer: justo é o Senhor, de que era santo, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores.
E ouvi outro do altar dizendo: na verdade, ó Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Irmãos, eles jogam aqui a água no rio, né? É derramado a taça no rio, o rio se torna como sangue. Os irmãos lembram de alguma coisa, alguma praga no Egito que aconteceu parecida com isso? O rio se tornando em sangue? Veja, o rio se tornando em sangue, o que acontece com os peixes? Quantos? Todos. Acaba a vida no rio. E onde é que os santos vai comer o quê, hein? O justo viverá pela fé. Não adianta ter dinheiro, foi tudo destruído. Eu vou guardar um dinheirinho, não chega no tempo final, não tem jeito mesmo. 16? 1. Eu ouvi do templo uma grande voz que dizia aos 7 selos: ide derramai as 7 taças da ira de Deus. O meu aqui não tem salve aqui. Pode ser que seja aqui. São as taças. Então são as taças. Então na tradução está salve, mas são as taças. Tá bom? São as taças. No versículo 8, vamos para o versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Veja que essas pragas estão sendo derramadas sobre aqueles que receberam a marca da besta, mas mesmo assim eles vão dar glória. E aqui, irmãos, está vendo aqui os calores que abrasavam, esses calores que queimam a pele, calor muito forte. Os irmãos acham que está calor hoje, nos dias que nós vivemos? Imagina na grande tribulação, vai estar muito, muito pior. Mas a igreja está na onde? No deserto, sendo sustentada por Deus. O deserto é quente, mas tem a nuvem, tem a coluna que Deus protege, né? Então por isso que é importante a gente saber dessas coisas. Versículo 10. Eu vi que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Veja que no 5º selo, Deus manda a praga sobre o trono da besta, e eles não glorificam a Deus do céu, né? Exatamente o que ia acontecer lá no Egito. Verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Espera só um pouquinho, ó. Aqui o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Na sexta trombeta, olha que interessante, o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, estava diante de Deus, quando dizia o sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates. E foram soltos os anjos que preparados para dia, hora, mês e ano, para preparar a terça parte dos animais. Veja que a sexta trombeta está acontecendo também a mesma coisa que na sexta taça. Embora a sexta taça começou a ser derramada depois, elas já se alinharam aqui. E o que acontece nessa sexta trombeta? Vamos seguir, eu interrompi os irmãos, pode continuar lendo aí. Da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Os espíritos demosos que fazem o prodigio, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha da grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando que é o dia do grande Deus Todo-Poderoso? A volta de Jesus. As nações estão ali aguardando para uma batalha. Jesus não veio ainda. Por que a gente sabe que Jesus não veio ainda? Olha o versículo 15. Eis, venho como ladrão. Não veio ainda. Percebe que na sexta trombeta o rio secou, os exércitos estão passando para fazer a guerra contra os santos. Quem que é o exército? O chifre pequeno, junto com os 10 reis que se junta com ela,
que nós já falamos, né? A besta, os 10 dedos do pé da estátua, lá de Daniel 2, né? Todos eles que estão junto aí, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E ele atravessa ali o rio e congrega no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, na sexta taça, o rio seca, ele se congrega para a batalha do Armagedon, né? E aí vamos para a sétima taça. Esse pequeno, ele já vai estar em ação na abertura dos 7 selos. Começa a formar o reino dele. É o cavalo branco que sai vitorioso para vencer. Ele estabelece, que o Paulo chama em Tessalonicenses de Euenique, o homem do pecado, né? Que Daniel, ele é chamado do chifre pequeno, que era pequeno, mas ele cresceu muito, né? Essas mesmas figuras que estão ali relacionadas. Vamos seguindo, né? A Bíblia fala que o espírito dele já está, mas ele ainda não foi se manifestado. É o espírito do diabo, do dragão, que vem sendo operando. Assim, nos dias que nós vivemos, ele já está entre nós? Muito provavelmente, porque a gente não tem tanto tempo assim como as pessoas estão imaginando. Então ele já deve estar pronto aí em algum lugar, só não assumiu o domínio ainda. Jesus também nasceu, foi preparado. Sim. Mas ele está sendo preparado. Ele está sendo preparado, imita as coisas de Jesus. Os irmãos lembram, falando a respeito de Cristo. Cristo nasceu. Cristo foi enviado o seu Filho, né? Cristo é Deus, Jesus homem, o Filho de Deus. O que o diabo faz? Tem a besta, o dragão, e ele manda o seu filho, a besta, né? Então, o que Cristo tem? Cristo tem a sua noiva, a igreja. O que o diabo tem? A grande Babilônia, a sua noiva, que é tratada no capítulo 7 como a grande prostituta. É tudo parecido, imitando sempre as coisas de Deus, né? Parecido que eu digo na questão da imitação, né? No versículo 17 do capítulo 16, nós vamos para a sétima taça. O sétimo anjo levou a sua taça ao mar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Só para concluir a leitura, né? A grande cidade fendeu-se em 3 partes, as nações caíram, da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a praga era muito grande. Mas voltando, na sexta taça, o que acontece na sexta taça? No versículo 18: houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Aonde nós vemos isso tudo acontecendo? Vozes, trovões, relâmpagos, terremoto. Sétimo selo, sétima trombeta, sétima taça. O que isso mostra para nós? Que, embora as taças começaram depois, ela termina junto. Então, o mesmo período que na terra estão sendo abertos selos, estão sendo tocadas trombetas e estão caindo taças da ira de Deus. Tudo ao mesmo tempo. Por isso que a terra, irmãos, o céu se retirou-se como pergaminho, né? No capítulo Pedro, segundo Pedro, né? Ele diz assim: sabendo dessas coisas, que pessoa nos convém ser, né, em santo trato? É segundo Pedro, né? Acho que é segundo Pedro. Segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O profeta Joel, no capítulo 2, ele nos diz também: a esse respeito, seria derramado do Espírito dele sobre toda a carne. E depois, o que ele diz? O sol se converterá em sangue, a lua não dará seu brilho. Todas essas coisas que está no profeta Joel,
Deus já havia mostrado, só não estava com um nome de taça, nem de trombeta e nem de selo, mas Deus havia mostrado. Capítulo 24 de Mateus, que nós falamos: então, depois dessa aflição daqueles dias, vai aparecer os sinais no céu, no sol, na lua, o sol vai escurecer. Tudo isso está declarado há muito tempo antes, só não tinha o nome disso, de taça, de selo e de trombeta. A irmã tinha levantado, depois os irmãos perguntam. O que significa vozes, trovões, relâmpagos? Então, quando ele está falando de trovões, a gente não lê o texto aqui, mas ele fala a voz dos trovões. Quando a gente olha, de onde que a gente tira isso? A primeira vez que a gente encontra essa palavra é quando Moisés está no monte e Deus está falando, a voz de Deus soava como trovões. Eles não entendiam nada. Então é exatamente isso, as vozes dos trovões. João escreveu que os trovões falavam, no céu é a voz dos trovões, mas é a voz de Deus que ele soava como trovões. Se a gente olhar lá no cume do monte, né, os escritores hebreus assim, quão terrível era aquela visão. Imagina um monte pegando fogo, eles de baixo olhava, via o monte pegando fogo, trovões, vozes, raios, e aquilo era terrível aquela visão. Para Moisés não, para Moisés estava glorioso, né? E Moisés não queria sair de lá, Senhor, deixa eu ver tua glória, quero ver tua face, né? Mas para os de baixo era terrível. Então, o que representam essa voz de trovão? É Deus falando, né? O que está acontecendo. Raios, trovões, terremotos. Mas o que está acontecendo com a terra? Quando fala que o céu ardendo em fogo, desfarão, vamos imaginar todas essas coisas sendo derramadas sobre a terra, não vai sobrar muita coisa. Por isso que a Bíblia fala que é feito novo céu e nova terra, porque a terra não vai sobrar, o céu se enrola como pergaminho, né? Imaginou que é isso? Olha para esse céu bonito, ele todo sendo desfeito. É isso que acontece. Ficou claro? Pois sim, pois não. Então, ele trata aqui do rio Eufrates. Sim, mas mesmo que estivessem aumentando, para Deus ele encerraria no dia seguinte. Mas Deus está mostrando para nós a localização de onde essas coisas vão acontecer, né? Então, secou o rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Nilo, que sai daquela região do Egito, sai na verdade do Éden, inclusive, né? Deus está mostrando a localização geográfica das coisas acontecendo. O amor está voltando à vida. Também é sinais, princípios, né? Daniel. É literal esses índios que estão presos junto ao rio Eufrates? Não. Os anjos, quem são anjos? A gente precisa olhar sempre para a Bíblia, o que ela está falando. Quando a gente olha para anjos, vai ter um anjo tocando trombeta. O que é tocar a trombeta em Sião? Eu não peguei o texto, que acho que é de Isaías que fala isso, né? Tocar a trombeta em Sião, é para a gente pegar a trombeta e sair tocando? É para anunciar, fala de atalaia, para anunciando. Quando a gente fala que anjos estão tocando trombeta, em Apocalipse mesmo, quem que são os anjos? No capítulo 1, vamos para o capítulo 1, que a gente não pode inventar, né? Ah, mas o Senhor não vai voltar com seus anjos? Sim, Ele vai voltar com seus anjos. Mas, e quando o povo está sendo anunciando, lembra das duas testemunhas? Que Ele vai fazer cair o fogo do céu. Antes de eu falar aqui, irmão, só pegar do Apocalipse 11, das duas testemunhas. Olha que coisa interessante, ó. A gente vai falar dos anjos aqui. Apocalipse 11, deixa eu só ver se eu acho aqui. Apocalipse 11. Apocalipse 11 está falando das duas testemunhas no versículo 5. Olha que interessante o versículo 5. Ele está aqui falando das duas testemunhas, que Deus vai dar poder para ele por 1260 dias, vestido de pano de saco, são 2 oliveiras e 2 castiçais, e nós também já falamos o que é oliveira e castiçal. Mas o versículo 5: se alguém quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quem quiser fazer mal para as testemunhas, nos primeiros 3 anos e meio, 1260 dias, vão ser mortos. As testemunhas estarão profetizando com poder e autoridade de Deus. Olha o versículo 6. Estas têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia,
tem poder sobre as águas para converter em sangue. Mas quem que vai converter a água em sangue? Não são no toque das trombetas, não é nas taças que estão sendo derramadas que isso vai acontecendo? Mas está dizendo aqui que os profetas têm, as duas testemunhas têm o poder de fazer isso, converter a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiser. Então, quem vai estar fazendo isso? Duas testemunhas. Nós já falamos sobre duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Gentios e judeus, a igreja. Elas são as duas testemunhas. Aí nós indo lá para o capítulo 1, no versículo 20. Acho que é o 20. Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 igrejas das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então as estrelas aqui, quem são os anjos? É os anjos da igreja aqui. É a igreja pregando, profetizando, os testemunhos que estão saindo com todo o poder e autoridade. É isso, né? Que eles vão, vai tocar uma trombeta e a gente vai escutar. Não é isso. As trombetas é anunciar mesmo, é a anunciação do Evangelho. Os anjos que estão presos. Sim, aguardando o momento, para que pudesse fazer e tudo isso. Não, é igreja, porque as duas testemunhas não podem fazer dano à terra quantas vezes quiser. Tudo isso vai estar acontecendo, irmãos, nos últimos tempos. Por que é importante nós falarmos de Apocalipse? Porque nós precisamos conhecer isso, saber isso. Como é que a gente vai estar esperando? Tem pessoas que estão esperando a trombeta começar a tocar, tem pessoas achando que a trombeta já está trocando, tem de tudo, né? Então a gente olha aqui, eu até marquei aqui, mas acho que nem precisa, nós já lemos todos aqui, fazendo um paralelo entre as 7 igrejas, ou melhor, sobre os 7 selos, 7 trombetas e as taças. Mas é só ficar claro para os irmãos que vejam que as taças começam depois, mas elas terminam todos juntos, todos aliados, acontece tudo ao mesmo tempo. Não, é que assim, quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas são castiçais e oliveiras. Quem são as oliveiras? As oliveiras, a Bíblia trata de uma oliveira brava e uma oliveira boa, acho que esse é o termo, né? São duas oliveiras. Quem são as oliveiras? Gentios e judeus. Quando ele está falando que as duas testemunhas são 2 castiçais, aí no livro de Apocalipse 20, o que são os castiçais? Dê aí Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. Quem são os castiçais? Mas tem um estudo completo lá no YouTube, tá? Os irmãos podem ir lá, tem um estudo completinho sobre as duas testemunhas. Só para falar para os irmãos. Nós falamos uma medida de quanto dinheiro, como se fosse uma troca, tivesse dinheiro. Espera só um pouquinho. O irmão falou assim, são 7 igrejas, né? São 7 igrejas. E 2 castiçais? Parte dos 7, não são todos os 7, é parte. O que isso está mostrando? Que parte da igreja está lá em Jerusalém, profetizando com autoridade, e a outra parte foi levada para o deserto. Parte vai estar morrendo, as testemunhas são mortas, e a outra parte está guardada, né? Que eles falam, quem vai morrer? Bom, a parte da igreja vai morrer, muitos vão estar mortos, outros vão estar guardados por Cristo. E alguém fala assim, olha, e nós fazemos parte de qual? De que vai para o deserto ou que vai para a espada? Não sei, né? Por isso que a gente tem que estar pronto. A irmã perguntou ali sobre os selos, que falam ali do peso, né? Ele tem um peso e uma medida. O que está relacionado o peso e a medida do alimento? Você precisa de uma quantidade de dinheiro para comprar um alimento. Significa que o alimento está em falta, está faltando, está em fome. Esse peso, essa medida relacionada, não é exatamente essa quantidade de peso, mas é uma medida simbólica que está aí, para a gente ver que está mais caro você adquirir alimento, nem todo mundo vai conseguir. Você tem falta de alimento. Tá bom? Amém? Todos entenderam? A morte vai fugir. Aí nessa parte aí, a morte vai fugir, ele procurará a morte fugirá de nós.
que momento a igreja é arrebatada? Sétimo selo, sétima trombeta, sétima taça. Não, a igreja está aqui. Mas quem está fugindo da morte aí é as pessoas que estão sendo atormentadas, não é a igreja, não. É isso que eu estava pensando. Esses que estão sendo atormentados, que vão fugir da morte, Vão procurar a morte. Vão procurar a morte, não vai encontrar. Vai lá, toma veneno, fica doente, mas não morre. Pula de cima do prédio, se esborracha tudo, aumenta a dor, mas não morre. A morte foi tirada deles. Eles têm que sofrer, padecer pelo que eles estão fazendo. É isso que está dizendo a Bíblia aí. Eu quero ver, eu pulo, vou lá, subo no prédio e pulo, quero ver se eu não vou morrer. Se arrebenta todo e enche de dor, mas não morre. A morte fugiu. É um momento de tormento, não dá para fugir do tormento. Isso ele mostra para nós um pouquinho do que vai acontecer no Hades, né? Olha, o tormento é eterno, é por aí, imaginou? Quebra tudo, a gente está com uma dorzinha daqui, ai meu Deus, né? Se não gosta, não passa, é só uma dorzinha, imagina isso tudo que nós estamos falando. Irmãos, o que nós estamos falando no momento de grande tribulação, talvez as pessoas não entendem, é grande tribulação, não é tribulação, é grande tribulação, é um período grande. A terra pegando fogo, faltando alimento, não tem água, não tem comida, é mais ou menos, a gente olha um cenário de guerra, né? Tudo sendo destruído, não tem água potável, não tem para onde fugir, não tem casa, isso é grande tribulação. Vai para o hospital, que nós estamos vendo na guerra lá, uma bomba cai em cima do hospital e mata mais gente que está no hospital, o problema é que não vai matar, só vai deixar com dor. É isso que vai acontecer, é um momento de grande tribulação. Quem que vai... mas se a Bíblia fala que eles vão procurar a morte, não vai. Eu falei que os cristãos estão sendo mortos. Os cristãos vão ser mortos. Essas taças, essas trombetas, elas estão sendo derramadas àqueles que não têm o sinal de Deus. O irmãos pode ler, nós lemos aqui, enfatizamos. Aquele que não tem o sinal de Deus. É isso que vai estar acontecendo. Então, aquele que tiver a cabeça está tranquilo? Não, que está com a cabeça está sofrendo a ira de Deus também. É um momento no mundo, irmãos, caótico, porque tem a perseguição da besta e tem a perseguição de Deus ao mesmo tempo acontecendo. Não é fácil, não, é um período de grande tribulação. Por isso que nós estamos mostrando para os irmãos qual a importância de estudar Apocalipse. Tanto faz. Não, irmão, não tanto faz, não. O negócio é muito sério, muito sério. Amém? Não restou dúvida, né? Ficou tão claro que não restou dúvida, ou ficou tão confuso que não deu para entender nada, né? Esperamos que tenha ficado claro, que Jesus abençoe. Lembrando os irmãos que amanhã não, sábado nós temos o culto no Jardim Marquese, domingo pela manhã, né, a reunião com as crianças, jovens e adolescentes, e também domingo à noite, culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Não ficamos meio perdidos com o tempo, a gente fala aí, foi para Bitinga, voltou na terça, na quarta, não sabia se era segunda ou se era domingo, né? A gente está tentando localizar os dias ainda, né? Mas que Jesus abençoe cada um dos irmãos e que a graça do Senhor possa ser derramada, né? Convido aqui o pastor Moisés para fazer a oração final, dar a bênção final, e desde já agradecemos a todos, que Jesus abençoe. Paz, Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença para podermos crescer tanto na graça como no conhecimento da Tua palavra. Que esses momentos que aqui nós vivemos sirvam, Senhor Deus, de alerta para que nós possamos desenvolver a nossa fé, lutarmos, ó Senhor Deus, pela nossa salvação e alcançarmos, ó Senhor Deus, as Tuas bênçãos. Que Tu continue, ó Senhor Deus, abrindo a mente, o coração, não só nosso, mas de todos os homens, para que compreenda a relação do tempo em que vivemos, para poder, ó Senhor Deus, vencer as batalhas, adorar o Teu santo nome e poder ter os Seus nomes escritos no livro da vida. Senhor, estenda as Tuas mãos, que nós como igreja possamos estar pronto, anunciando, ó Senhor Deus, o Teu reino até que Tu venhas. Que a Tua bênção seja derramada, Senhor Deus, sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o carente, sobre o necessitado, sobre aquele que está enfermo, para que possa encontrar, ó Senhor Deus, a bênção da cura.
que tua graça seja derramada sobre o teu povo e nós possamos, ó Senhor Deus, ser dispensados em paz para os nossos lares, ter uma boa noite de repouso e, Senhor, se tu nos permitir, mais oportunidade poderemos ter para invocar o teu santo nome juntos. Que a tua bênção seja derramada, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém.